Olá! Estamos então na leitura em voz alta, comentada e dirigida do nosso livro Carinho e Firmeza com os Filhos. E hoje nós vamos ler o capítulo 6, Respaldar as palavras com atos. Quando a comunicação assertiva descrita no capítulo anterior não dá resultado esperado, as crianças continuam a se comportar-se inadequadamente apesar dos esforços dos pais. Chegou o momento de respaldar as palavras com atos, com ações. Então, depois de todo o discurso, de todo o diálogo, depois de toda a antecipação, explicação, direcionamento, acompanhamento, andamento, caso seu filho não esteja cumprindo com aquilo que foi acordado, acertado, você precisa respaldar as suas palavras com ações, com atitudes. E é o que nós vamos ver neste capítulo hoje. Ao chegar a este ponto, é necessário que os pais tenham certeza de que aquilo que exigiram dos filhos é o melhor para eles. Antes de tomar medidas de caráter disciplinar, certifique-se de que a mensagem que foi desobedecida estava correta. Por exemplo, se você mandou o seu filho fazer a lição imediatamente, deve estar certo de que era o mesmo inadiável ou pelo menos mais conveniente fazê-la naquele exato momento. Se na verdade não era necessário exigir dele que a fizesse imediatamente, se ele podia muito bem fazê-la meia hora mais tarde, depois de terminar de assistir ao desenho animado da TV, não agrave o seu erro castigando-o por não ter obedecido a uma ordem que já foi inicialmente mal dada. E aqui, gente, é muito importante nós estarmos bastante esclarecidos se as ordens que nós estamos dando aos nossos filhos, elas são coerentes, elas são assertivas e elas estão de acordo com aquilo que de fato vale a pena. Vou dar alguns exemplos para vocês. A gente pode negociar o horário que a criança faz, o adolescente faz o dever de casa, a tarefa da escola. A gente só não vai negociar ele não fazer, né? Então, você estipular, tudo bem, meu filho, você pode então assistir um pouco de TV ou conversar com o seu amigo aí no WhatsApp, no celular, no caso dos adolescentes, né? Ou você pode ir jogar bola aqui no vizinho, mas tal hora eu quero que você esteja em casa para terminar a sua lição, o dever de casa ou estudar para a prova. Então, essas são condições que são negociáveis, o horário, o momento, né? Mas você não está deixando de impor um dever, que é fazer a lição. Agora, eu quero que o meu filho faça tal coisa naquele exato momento, porque eu. De repente, você está muito centrado nas suas demandas, nas suas necessidades, e está pouco flexível à dinâmica familiar. E é isso que tem existe uma linha muito tênue entre você entender o que é melhor para a dinâmica familiar, respeitando os critérios e os valores que são universais dentro dessa casa, ou seja, que são inegociáveis. Porém, é possível negociar horários, momentos, locais, certo? E aí isso vai criando um clima muito mais harmonioso, assertivo e gostoso de se viver, tá bom? Se você já prevê que as suas ordens, mesmo comunicadas assertivamente, vão ser ignoradas, programe com antecedência as medidas que tomará para reforçar as suas palavras. Essas medidas só terão consequências positivas se fizerem com que a criança e o adolescente compreendam que estava errado, que ambos estavam errados, né? Caso a sua mensagem não penetre e a criança ou o seu filho adolescente continue a não compreender o porquê das ações dos pais, o comportamento só irá piorar. Por isso, nunca improvise. Para cumprir este objetivo, convém lançar mão de 3 táticas complementares entre si
que asseguram os melhores resultados. Usar ações corretivas. Saber como agir quando os filhos tentarem pô-lo à prova. Reforçar positivamente as condutas adequadas através de diversas formas de estímulos ou recompensa. Aqui, quando ele traz, se você já prevê que os seus filhos vão questionar, que eles não vão cumprir, você já precisa ter em mente quais são as estratégias que serão tomadas, né? E aí, é claro, essas estratégias que serão tomadas, elas serão momentâneas para aquela situação. Entretanto, a mensagem que vai ser passada para o seu filho, ela precisa ser uma mensagem geral, de contexto, é uma mensagem que transmite critérios e valores e que por meio dessa mensagem que vai ser aplicada numa situação pontual de correção, o seu filho vai compreender e vai pensar nas próximas vezes que ele vai contestar uma regra, um combinado. Então aquilo vai sendo incutido. Por mais que a correção seja pontual e momentânea, por trás da mensagem que você passa ali, traz o quê? Conceitos universais, critérios e valores que são inegociáveis e são perenes. E aí isso vai sendo o quê? Incutido nas ideias, nos pensamentos, nas reflexões dos nossos filhos, e eles passam a compreender melhor aquilo que nós desejamos que eles façam. Isso não quer dizer que eles não questionem e não venham a testar, porém, vai se diminuindo o quê? Os momentos em que eles passam a desobedecer e a questionar e a enfrentar os pais, porque eles vão compreendendo as intenções educativas daqueles que amam, que são os seus pais, tá? Então, pensar sempre de forma bastante reflexiva nessas 3 estratégias. Usar ações corretivas, saber como agir quando os filhos tentarem pô-lo à prova e reforçar positivamente as condutas adequadas através de diversas formas de estímulos e recompensas. Ações corretivas, 6.1. Como acabamos de ver, a chave da eficácia das medidas corretivas está em prever. Você está prevendo o cenário que vai surgir ali em determinadas situações com os seus filhos. Sem esperar que os filhos ignorem a sua mensagem ou reiterem a condutas improcedentes, para só então pensar no que há de fazer. Se educar é dirigir melhor quem vai à frente e não atrás dos acontecimentos. Quanto mais preparados estiverem os pais para respaldarem as suas palavras com atos, mais ajudarão os filhos a parar de comportar-se de forma inadequada. As medidas corretivas sempre devem consistir em privar as crianças e os adolescentes de fazer algo de que gostam ou em obrigá-las a fazer algo que as contraria, mas nunca podem causar-lhes danos físicos nem psicológicos. Você deve decidir, por exemplo, aí ele dá um exemplo ali, de um pai conversando com uma mãe. O que vamos fazer se ele desobedecer novamente? Eu não deixaria sair no final de semana. Então a mãe já está prevendo e conversando, dialogando com seu cônjuge quais serão as estratégias que serão tomadas caso o filho venha a não obedecer, venha a transgredir uma regra. E aí ele complementa: é importante que os pais reservem algum tempo para trocar ideias sobre o modo de ser e os problemas de comportamento dos filhos, além das medidas que tomarão para prevenir os problemas. Quanto mais preocupados estiverem, mais segurança, confiança e firmeza terão. E para você que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos, compreenda uma ideia que eu vou trazer para vocês aqui. Não dá para criar filho de manada, não dá para criar igual boi e galinha, tudo junto assim, põe a comida lá e larga. Não funciona. Você vai ter que olhar para cada filho seu
entender como é o funcionamento, o temperamento, a personalidade, como são as emoções, como ele é afetado com outras pessoas, com o mundo, com as situações. E partindo dessas características individuais de cada filho, veja como é algo complexo. Você vai traçar um plano educativo, você vai traçar estratégias, desenvolvimento de habilidades, porque vai ter aquele filho que você vai ter que desenvolver nele a fortaleza, a capacidade de se colocar. Vai ter filho que você vai ter que ensinar e trabalhar nele a temperança, o controle, o autodomínio, se portar, ficar quieto, silenciar. Olha como é diferente. Um você vai ter que ensinar a se colocar, a ser forte, a falar, e o outro você vai ter que ensinar a se controlar, a se dominar, a temperar os seus sentidos. E por isso que é importante que os pais reservem períodos, momentos antes de dormir, num jantar a sós, que é tão difícil, mas que pode acontecer na hora que as crianças estão nas avós ou com uma babá, momentos em que vocês conversem sobre aquele filho, sobre as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas e sobre as características e as virtudes e as habilidades boas que ele tem que podem ser trabalhadas a favor do que? Da correção de vícios, da correção de comportamentos inadequados. E assim vocês vão conversando, um dia sobre um filho, um dia sobre o outro. E com essa conversa, vocês vão alinhando estratégias educativas para ensinar o caminho do bem e da verdade para os filhos, tá bom? Então, essa é uma dica fundamental para quem tem mais de um filho. Olhar para cada um, entender as suas particularidades e desenvolver um plano educativo personalizado, para que assim você consiga florescer as virtudes que estão incutidas já no seu coração, na sua natureza, e cortar, podar aquelas más inclinações que podem virar vícios, tá? Então vamos lá. Se vai mandar a criança para o quarto por um determinado período de tempo, se não a deixar jogar futebol ou brincar com as bonecas, se não lhe permitirá que saia no fim de semana, então aqui são cenários que você já está prevendo, que são atitudes, atos que serão feitos caso o seu filho não venha cumprir regras. Então ele deu 3 exemplos aqui, né? As orientações a seguir ajudarão a determinar rapidamente as medidas de que pode valer-se se os filhos não lhe derem ouvidos. Isolamento, aí ele põe entre parênteses, pôr de castigo. Consiste em separar a criança de qualquer outra pessoa e colocá-la numa situação pouco estimulante ou entediante, para ficar sentada ou parada num lugar pouco atraente da casa, ficar no quarto ou na sala vazia. Nunca, porém, trancá-la num armário ou coisa parecida. Se for preciso impor essa medida disciplinar a mais de um filho simultaneamente, será preferível que cumpra separadamente em lugares diferentes. Então aqui ele quer dizer, você vai tirar o seu filho daquela situação, né, daquele momento de birra, daquele momento de desobediência e vai levá-lo para um quarto seguro, com as luzes acesas, a porta não precisa estar trancada e você vai dizer, meu filho, você vai ficar aqui por um tempo, porque você não se comportou corretamente, você não cumpriu com o combinado, então agora eu preciso que você se acalme e reflita sobre o que aconteceu. Isso a gente faz com crianças maiores. Não é cantinho do pensamento, tá, gente? Não é botar a criança para pensar e achar que pensamento é uma coisa chata. Não, ele vai refletir sobre a atitude inadequada e sobre a desobediência dele. Isso a gente pode fazer com crianças acima de 3, 4 anos, tranquilamente. Os pequenininhos não dá. De 0 a 3 anos a gente tira e fica às vezes ali com ele apenas para conter aquelas birras e aqueles comportamentos inadequados, tá? Mas acima de 3, 4 anos, essa estratégia funciona bem. Quando o castigo for imposto por um determinado período de tempo, marque com um relógio que se encontre à vista do filho, para que este saiba como e quando irá terminar a correção. Então você vai falar, olha, você vai ficar tantos minutos aqui,
porque você não se comportou corretamente e está marcado aqui no relógio, vou deixar aqui para você olhar. Na hora que o ponteiro chegar aqui, você pode sair ou eu vou vir aqui e tirar você, tá? É importante certificar-se de que o castigo é alguma coisa de que a criança não gosta. Não vai mandar ela ficar no quarto de brinquedo, né? Aí também não vai adiantar nada. Se você descobre que o seu filho não se importa em ficar no quarto, troque a punição por outra que surta efeito, como retirar-lhe um brinquedo ou algum privilégio, como veremos a seguir. Outras punições. Retirar privilégios. Significa privar temporariamente as crianças de alguma atividade habitual que lhes agrade, como comer fora de casa, brincar fora de casa, ver televisão, falar ao telefone. Então, essas punições aqui, elas devem ser punições usadas eventualmente e não todos os dias. Até porque, se você fica tirando muito a TV, um doce, né, falar ao telefone, você está dando muita importância, de repente, para um comportamento que às vezes pode ser que não seja muito bom, tá? Então, você vai tirar privilégios em situações extremamente necessárias. Condicionar condutas agradáveis. Informar os filhos que não serão autorizados a fazer o que querem se antes não cumprirem com o que lhe foi combinado. Por exemplo, você não poderá usar o videogame enquanto não arrumar o seu quarto. Então, retirar privilégios, ele faz uma ressalva, significa retirar temporariamente das crianças e dos adolescentes a dedicação de alguma atividade habitual que lhe é agradável. É uma forma prática de ajudá-las a aprender que os seus atos têm consequências, além de serem bons ou maus em si mesmos. Ação física. Significa levar fisicamente os filhos pequenos a fazer o que você considera mais conveniente. Trata-se, por exemplo, de tomá-lo pelo braço, suavemente, mas com firmeza, e conduzi-lo ao lugar onde deixarão um brinquedo jogado para que o recolha. Então você pega a criança, eu já falei para você que é hora de tomar banho. Então você pega ela pelo braço, né, ou pega o seu filho adolescente, encosta no ombro dele e leva ele até o banheiro. Eu já falei que é hora de guardar os brinquedos. Então agora nós vamos guardar. Você leva o seu filho até o local e guarda. Eu já falei que não pode deixar roupa suja jogada no chão. Então você pega o seu filho, encosta nele, olha nele, né? Faça um contato físico profundo e auxilie ele a fazer aquela ação que foi combinada. Retirar a roupa jogada do chão e colocar no cesto de roupa suja. O seu filho não está conseguindo fazer a tarefa. Você senta ao lado dele e fala, agora é hora de fazer a tarefa. Eu irei lhe auxiliar. Mas faça 10 minutos, um exercício, depois dê um tempo para ele descansar e depois volte mais 10 minutos. Mas faça, execute com ele, esteja com ele. Retire ele do prazer e cumpra o dever que foi combinado e necessário para aquele momento, tá? A ação deve ser decidida, mas nunca brusca ou dolorosa, evitando cair em atitudes agressivas como tapas, sacudidas, beliscões ou em qualquer outra forma de violência. Isso nós já falamos, né? Que parte dos castigos físicos, como beliscões, chineladas, cintadas, são dados em momentos em que os pais estão extremamente descontrolados emocionalmente. Então, o efeito disso é muito mais maléfico do que benéfico, tá? A ação física que reforça as palavras deve ser suave e firme, evitando atitudes agressivas como tapas, sacudidas ou qualquer forma de violência. Os pais têm direito e dever de agir desta maneira, manifestando assim uma personalidade firme que será ponto de apoio para o crescimento dos filhos. E aí, eu vou deixar uma observação aqui que é muito importante, que vocês podem até fazer um recorte e depois ficar em cima dessa tecla. Que é assim, olha, toda vez que a gente age de forma agressiva com os nossos filhos, empurrando, beliscando, batendo, xingando, usando palavras inadequadas, a gente transmite o quê? Insegurança. Por quê? Quais são as pessoas que os filhos mais confiam? Os pais. E o que os pais deveriam lhe transmitir? Segurança, proteção, não é? E aí, se aquele que deveria me proteger, me oferecer segurança, é aquele que me agride,
é aquele que me ofende, certamente eu vou me recuar. Então, essa situação de agredi-los fisicamente e verbalmente gera um afastamento dos filhos aos pais. Ao contrário disso, nós temos o quê? Que ensiná-los, caminhar com eles, corrigi-los, mostrar como deve ser feito, olhar, tocar, caminhar junto, e assim os nossos filhos perceberão que nós estamos protegendo, mas acima de tudo, ensinando a viver corretamente a vida, tá? Então recorte esse trechinho aí de vocês e sempre que vocês estiverem perdendo a cabeça, vocês escutem esse mantra para auxiliar no que deve ser feito e o que não deve ser feito na hora de corrigir um filho, tá? Proporcionalidade das ações corretivas. Deve haver uma proporção lógica entre as condutas inapropriadas e as medidas corretivas. Os exemplos a seguir podem ajudá-lo a planejar as reações que terá diante de algumas atitudes problemáticas dos filhos. E aí ele coloca uma tabela, então, conduta do problema, conduta lógica, né? Então, conduta do problema. Habitualmente, a sua filha de 12 anos ouve música em volume alto. A sua filha de 9 anos quebra de propósito os brinquedos do irmão. O seu filho de 6 anos molha o banheiro todo ao tomar banho. Isso não acontece na casa de ninguém, né? Na minha, acontece não. Sequência lógica. Então, a filha que escuta música muito alto e que atrapalha todos, que é desrespeitosa, você vai fazer o quê? Proibi-la de ouvir música durante 3 dias. Minha filha, já que você não consegue ouvir a música num volume adequado, que não atrapalhe as outras pessoas da casa, você vai ficar um tempo sem ouvir. Na hora que você compreender qual é o volume que deve ser usado, você volta a ouvir a música tranquilamente. Como você não sabe se controlar, como você não sabe usar, eu tirarei de você isto. A hora que você conseguir, eu devolverei, tá? Então, no caso da filha de 9 anos que quebra o brinquedo do irmão mais novo, tirar um dinheiro de suas economias para comprar o brinquedo que ela quebrou do irmão. E o filho que molha o banheiro, fazer com que ele seque o banheiro todas as vezes que ele molha, tá? É muito conveniente caracterizar as medidas disciplinares com uma escolha da criança, olhando-lhe, dando-lhe a opção de parar com sua conduta inapropriada ou de enfrentar o castigo que essa conduta acarreta. Filho, eu já te expliquei, eu já conversei. Como você não está cumprindo, agora você perdeu. Na hora que você cumprir, está aqui de volta, certo? Assim, ela aprende a olhar para as consequências de seus atos. Isso acontece muito com adolescentes que estão consumindo conteúdos inadequados no ambiente digital. Quando os pais descobrem, os pais precisam conversar, não é brigar, gritar, dar esporro, não. Conversar, meu filho, é o seguinte, olha, pornografia, jogos que são extremamente aditivos. As pessoas que fizeram isso, elas querem que você fique viciado, que você consuma, para que você seja um quê? Um fiel consumidor desse produto. Então existe um plano por trás desses empresários que criam essas programações para que você seja um fiel consumidor e fique viciado nisso. E eu, como seu pai e sua mãe, não posso permitir que você tenha esse vício. Primeiro, porque a pornografia vai te trazer uma série de consequências negativas, e aí você explica de acordo com a idade, com a faixa etária, né? E segundo, que esses jogos vão atrapalhar uma série de desenvolvimentos neurológicos, socioafetivos, o seu desempenho escolar, as suas relações pessoais. Então, a partir de hoje, nós vamos ter combinados. Se você não cumprir, eu tiro o celular, eu tiro o videogame. Agora, se você conseguir se dominar, se você for livre da pornografia, se você for livre dos jogos, você terá o seu celular, você terá o seu videogame. Então veja, você vai ensinando como ele deve se comportar perante as diversas circunstâncias da vida. Um exemplo, o pai diz: Alberto, não posso permitir que incomode o seu irmão à mesa. Se tomar a fazê-lo, irá para o seu quarto sem acabar o jantar. E é você que escolhe, Alberto. Alberto está bem, mas começa gradualmente a incomodar o irmão. O pai diz: Alberto, você voltou a perturbar o seu irmão, portanto, escolheu ir para o quarto sem a sobremesa. E aí você leva o filho para o quarto sem a sobremesa. Quando você leva os filhos
a escolher entre o comportamento disciplinado e o indisciplinado, obriga-os assertivamente a assumir responsabilidade pelas suas decisões. No exemplo, foi o garoto quem escolheu continuar a perturbar o irmão, apesar de ter sido avisado da ação corretiva. Portanto, foi ele quem escolheu ir para o quarto. Considere as medidas disciplinares como um acordo pré-estabelecido em bons termos. Por exemplo, a mãe diz: Pedro, não é hora de jogar futebol, é hora de arrumar a mesa. O Pedro: mas eu quero ir jogar futebol, mãe. A mãe diz: Pedro, você já conhece as regras, não há futebol se não arrumar a mesa antes. As medidas disciplinares devem ser aplicadas quanto antes, já que qualquer demora dilui o seu efeito corretivo. Charlotte Mason, que é uma grande educadora inglesa, ela diz: quanto mais a gente deixa as ervas daninhas irem crescendo no coração, nas atitudes e nos pensamentos dos nossos filhos, mais difícil será a cura do terreno. Deste terreno que já está o quê? Contaminado, que já está deturpado. É muito mais difícil de tratar um terreno que tem uma proliferação de ervas daninhas. Agora, se você tira a primeira erva daninha que surgiu, imediatamente você está impedindo a proliferação do mal, de maus comportamentos e de más atitudes, tá? Quando seus filhos não escutarem, você deve comunicar-lhes imediatamente o castigo e fazer com que cumpram. De qualquer modo, há casos em que é preferível adiá-lo para poder aplicá-lo a alguma coisa que o seu filho planeja fazer mais tarde ou até no dia seguinte, por exemplo. A mãe diz: Maria, chegando mais tarde uma vez em casa. Oi, papai, a Maria está chegando mais tarde em casa. O pai sentado diz: Maria, Maria, já lhe disse que não gosto que você saia sem avisar para onde vai. Disse-lhe que, se tomasse a fazê-lo, teria escolhido ficar de castigo. A Maria: mas pai, me perdoe. Nada mais. A sua mãe e eu temos que saber onde você anda. Lamento que não tenha escutado e tenha preferido ficar de castigo. Assim, amanhã, você não irá à festa de aniversário da sua amiga. Ou seja, o pai da Maria e a mãe já combinaram, já anteciparam e explicaram. E ela continuou a escolher o quê? Não avisaram onde ia. Então agora ela terá uma punição, uma consequência, gerir consequência em decorrência da sua escolha de ter escolhido não avisar os pais, tá? Certamente, na hora que for cumprido essa punição, a próxima vez ela vai pensar: puxa, se eu não falar, eu vou ser punida de novo, então é melhor eu falar. Então é melhor eu comunicar e explicar para os meus pais. Utilize as medidas disciplinares cada vez que o seu filho se comportar inadequadamente. A constância é essencial para demonstrar às crianças e para os adolescentes que você respalda as suas palavras com ações em todos os casos em que se faz necessário. Nenhuma medida funcionará a menos que os seus filhos saibam claramente e com certeza que toda a conduta imprópria produzirá sempre uma consequência. E aí ele vai dar mais um exemplo ali, tá? Eu vou pular esse exemplo para o vídeo não ficar tão comprido, para a gente ir já para a segunda estratégia. Nunca cale uma medida corretiva. Se determinada medida não funcionar, troque-a por outra, mas nunca anule uma ação disciplinar. Se o fizer, o seu filho nunca chegará a acreditar que você fala a sério. Ou seja, cumpra, fale, entenda aquilo que dói, aquilo que o seu filho vai sentir falta e use aquilo como uma estratégia educativa. As dores, os erros, as frustrações ajudam os nossos filhos a amadurecerem e a entenderem o que é certo e o que é errado. Algumas medidas podem não dar resultado com todas as crianças e adolescentes, mas por mais coerente que seja aplicá-las, é necessário estar atento a cada uma delas. Se você tiver aplicado de maneira adequada uma medida corretiva, mas perceber que o comportamento dos seus filhos não melhora, experimente outras, como por exemplo, o pai diz: Manuel, quero que você brinque sem fazer barulho, porque não conseguimos ouvir as músicas, ou a irmã tocando piano, enfim. Manuel: está bem, papai. Uns minutos depois, porém, começa a dispersar
e a disparar uma barulhenta metralhadora de plástico. O pai diz: Manuel, esta metralhadora faz muito barulho. Por favor, passe-a para mim. Manuel, está bem, papai, aqui está. E vai brincar com um cometa que novamente distrai toda a família. Manuel, o seu cometa faz muito barulho. Já lhe disse que queremos ouvir a música que a sua irmã está tocando e que você deve brincar em silêncio. Passe para cá. Apesar de os pais terem sido consistentes ao tirar-lhe os brinquedos barulhentos, Manuel continua a impedi-los de escutar música. Será então necessário que recorra a uma medida corretamente diferente, como por exemplo, Manuel, se você escolher ou você escolhe brincar em silêncio, se quiser ficar conosco, ou vai brincar sozinho no seu quarto. Então aí você usa de uma estratégia mais o quê? Impositiva e assertiva. Perdoar e esquecer. Uma vez que a criança tenha cumprido a medida disciplinar que ela mesma escolheu, ou seja, ela cumpriu com aquilo que foi combinado, ela teve a consequência, ela geriu. O assunto está encerrado. Nada de ficar murmurando, ruminando. Mas lembra, mas é que... Não, acabou, encerrou. Perdoamos. Assunto encerrado, né? Está definido aqui, ó. Você errou, teve uma consequência, cumpriu a consequência, agora página virada, né? A gente condena o pecado, mas acolhe o pecador, porque nós somos pecadores. Então Deus está sempre nos acolhendo, não é verdade? Depois que a gente peca. Então, mas Ele corrige os nossos pecados. Então a gente corrige o pecado, mas acolhe o pecador. Corrige o filho, mas acolhe o filho, tá? Não se faça acumular rancores ou ressentimentos, recordando-lhe em ocasiões posteriores o seu mau comportamento passado. Cada situação é nova, encerrada. Ao invés de lhe lembrar as más condutas anteriores, manifeste-lhe com confiança na capacidade de melhorar daí em diante. E aí ele dá um exemplo, o pai entrando no quarto do filho. Já passou meia hora e acabou o castigo. Não gosto de trancar você no quarto, mas tenho obrigação de ajudá-lo a aprender a se comportar. E aí ele finaliza, né? O filho diz, já sei, mas eu gosto de fazer o que me dá na teia. E aí o pai continua, eu entendo, mas tenho certeza de que vai aprender. Não se esqueça de que sempre estarei aqui para lhe ajudar. E aí ele fala o seguinte ali, né? Uma mãe, João, pode ir brincar. Já passaram uns 20 minutos do seu castigo, né? Da sua punição. É preciso aprender a virar a página e não ser importuno, ressentido, rancoroso, né? Uma vez que o filho tenha cumprido o castigo estabelecido, o assunto está encerrado. Assim, aprenderá que na vida estamos sempre começando e recomeçando. Nós vamos parar aqui, porque esse capítulo ele é gigante, e na próxima aula nós continuamos com mais estratégias para respaldar as nossas palavras com atos e ações, corrigindo os nossos filhos para que eles caminhem sempre no bem e na verdade.